Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre a sua vida, pastor Davi Daniel. Nessa oportunidade eu quero estar dando continuidade ao assunto que eu comecei há 2 vídeos atrás, quando eu falei para você sobre esse assunto importantíssimo, sobre falsos irmãos, falsos profetas e crente verdadeiro. Amado, esse é um assunto muito importante, intrigante, mas muito importante. Você não deve deixar de assistir esse vídeo. E se você não assistiu os vídeos anteriores, os 2 últimos vídeos, quando eu comecei falando sobre isso, é bom você dar uma olhada nesse vídeo aí com calma. Se você assistiu uma vez rápido, dá uma olhada de novo, ouve de novo, principalmente o primeiro vídeo, quando eu começo descortinando a respeito desse assunto aí, porque é um assunto muito importante. Se você quer proteger a sua família, sua fé, sua caminhada, também você que é um pastor, você que é um obreiro e você quer proteger a sua igreja contra ataques do inimigo, contra infiltração do inimigo. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas o diabo ele vai usar as pessoas. Então, quando nós não sabemos discernir quando alguém é um falso irmão, eu sei que esse assunto é pouco falado, né? Geralmente falam mais sobre falsos profetas. Mas de onde veio um falso profeta? Ele brotou do chão? Ele apareceu do nada no dia seguinte? Não. Primeiro, o falso profeta, ele era um falso irmão, que foi ganhando notoriedade e visibilidade. Ele foi ganhando oportunidades de pastores, de líderes que tinham influência, que estavam sendo enganados por esses homens de Deus, mas estavam sendo enganados por esses homens e foram dando oportunidades. Esses homens, esses falsos profetas, falsos irmãos, foram crescendo então e depois alcançaram, visibilidade, notoriedade e se tornaram os falsos profetas de hoje. Ok? Então é muito importante você detectar um falso irmão, porque um falso irmão, ele destrói a fé, ele destrói uma igreja, ele causa dissensões, ele causa um ambiente desagradável. Eu não estou dizendo que quando uma pessoa, um crente, tem falhas, você vai dizer, poxa, então aquele irmão ali é um falso irmão, aquela irmã é uma falsa irmã porque errou, porque caiu. Não. A pessoa, se ela estiver se esforçando para servir a Deus, mesmo que erre, mesmo que caia, mas no seu interior, o desejo dela é de servir a Deus, ela erra, e ela se sente triste com isso, isso é um outro assunto, ela se arrepende, essa pessoa não é um falso irmão, ou uma falsa irmã. Mas Jesus disse mesmo lá em Mateus capítulo 7, no versículo 15, ele disse que os falsos profetas, eles têm capa, irmão, eles têm aquela capa, aquela vestidura de cordeiro, mas eles por dentro, eles são lobos. Então a questão é o que está por dentro. Então você tem que verificar. Para você ver por dentro só o discernimento de espírito, que é um dos dons do Espírito Santo. As pessoas acham que é muito importante o dom de profecia. O dom de profecia, inclusive, ele é um dos mais importantes, Mas o dom de línguas é importante, os outros também, todos são importantes. Mas sem o dom de discernimento de espírito, você vai ser enganado. Então dá uma olhada lá nos outros vídeos, que hoje eu vou continuar. Hoje eu vou estar falando sobre o crente verdadeiro. Antes, porém, vou estar falando para você sobre como você provar os espíritos. Vou comentar um pouco, não é falar todo o assunto, Vou compartilhar a tela aqui com você. Vai lá em 1 João capítulo 4, verso 1, que diz assim: Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Provai os espíritos se são de Deus. Não vai só vendo pela aparência não, meu irmão. Minha irmã, não vai só vendo pela aparência não. Olha, aquela pessoa chegou, Ah, não, é de Deus sim. É vaso de Deus, porque bateu exatamente o que a pessoa falou, bateu exatamente com o que eu estou passando. Muito cuidado com isso aí, meu irmão. Muito cuidado. Lá em Ezequiel no capítulo 13, a palavra de Deus vem nos dando uma advertência, Eu já li para você essa passagem aí, Ezequiel capítulo 13, Deus ele usando o profeta para advertir os profetas e muitos homens que estavam se fazendo como homens de Deus e dizendo, olha, Deus disse, Deus me revelou, porque a palavra ali aparece adivinhação, mas Deus me revelou tal coisa. Aí o profeta foi e disse assim, olha, profeta dizendo que Deus falou, que Deus disse quando Deus não falou nada. E Deus dizendo, olha, eu não falei nada. E as pessoas estavam sendo enganadas. E por que essas passagens não são lidas hoje e não são citadas hoje? Não é a Bíblia? Não é a palavra de Deus? Lá em Ezequiel capítulo 13, versículo 6 até o versículo 9, não é porventura a palavra de Deus? É a palavra de Deus.
mas muita gente tem medo dessa passagem aqui, né? Olha, eu vou relembrar aqui, ó. Verso 6 de Ezequiel 13. Vêem vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não enviou, o Senhor não falou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. E não vedes visão de vaidade, e não falais adivinhação mentirosa quando dizeis, o Senhor diz, sendo que eu não disse para falar nada, quando eu não falei nada. Então tem muita gente hoje recebendo a revelação e tendo como de Deus e aguardando o cumprimento de alguma coisa, quando não sendo Deus, quando não foi Deus quem falou nada. Muito cuidado, meu irmão, muito cuidado, minha irmã. É necessário você estar atento a isso aí. A única coisa que pode resguardar você é a palavra de Deus. Seja sincero, ok? Então vamos lá. É necessário você provar os espíritos. Você que é pastor, você que é pai de família, ok? Um falso irmão, né? Um falso irmão, um homem promíscuo, um hormongo, ele pode muito bem entrar numa igreja e destruir uma família. Por quê? A pessoa estava orando, olhando aquele homem lá falando bonito, aquele irmão tem influência, fala palavras bonitas, tem um espírito de liderança. O falso irmão, o diabo já está preparando, já tem ideia de preparado para ser o falso profeta. Como é que nasceu o falso profeta? Você acha que ele apareceu de uma hora para outra, de um dia para o outro? Não. Antes ele foi um falso irmão, que foi ganhando notoriedade, que foi ganhando visibilidade. E quem que apoiou e sustentou esse falso irmão para que ele continuasse prosperando e crescendo nas suas mentiras e no seu perfil de engano? Foram pastores, foram homens de Deus, muitas vezes homens de Deus, mas que cederam ao engano, se confundiram com a aparência. Então, amados, você, pastor, você, meu irmão, que toma conta de uma igreja, presbítero, você que é um servo de Deus, muito cuidado. Você precisa averiguar, você precisa aguardar, provai os espíritos se são de Deus. Jesus mesmo falou, acautelai-vos dos falsos profetas, porque interiormente são lobos devoradores. Fica atento a isso aí, ok? Então vamos pular para o assunto aqui de crentes verdadeiros. O que seria um crente verdadeiro? Eu sei que você já pode ter ouvido falar sobre isso aí, muitas das vezes, mas eu vou trazer alguns aspectos diferentes para você. O primeiro não é tão diferente, mas os outros, né, eu penso que vai ser um pouquinho diferente assim, e Deus vai falar conosco nessa oportunidade. A primeira característica, a primeira marca de um crente verdadeiro, se você realmente quer ser um crente verdadeiro, ou se você não for, você vai bater de frente, essa palavra vai confrontar com você, e você vai verificar, e você tem que ajeitar as coisas aí. O crente verdadeiro, ele é o quê? Uma pessoa nascida de novo, nova criatura, parecido com Cristo. Como assim, Davi? Parecido com Cristo? Ele tem que ser uma pessoa parecida, que tem os aspectos do Senhor Jesus, ele fala igual a Jesus, ele cita os versículos, ele cita as palavras de Jesus. Não é uma cópia falsificada não, viu? Não é uma cópia falsificada não. Ele quer ser igual a Jesus, ele é parecido com Jesus. Vamos ver lá. Atos 11, verso 26, diz assim, ó, sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Pela primeira vez chamados, os discípulos foram em Antioquia chamados pela primeira vez de cristãos. Por quê? Eram tão parecidos com Cristo, com Yahushua, né? Hamashia, no caso na palavra deles lá, né? Com Hamashia, com Cristo, com o Salvador, com o ungido, né? Que eles foram chamados de Cristo. Lá vai os Cristos, lá vai os Hamashia, lá vai aqueles que são parecidos com aquele, lá vai os do caminho, que são parecidos com aquele homem que pregava, né? Então eles receberam o título de cristãos porque eles eram realmente muito parecidos com Jesus. Se você quiser ser um cristão de verdade, um crente verdadeiro, ele tem que ser parecido com Jesus, imitando as atitudes de Jesus. Perdão, oração, obediência à palavra de Deus, por aí afora vai, né? Segundo, ele faz o que Jesus manda. Vou compartilhar com você o versículo aí, João 8, verso 31, diz assim, ó, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, glória a Deus. Se você permanecer na minha palavra, obedecer a minha palavra, aí então você vai ser o meu discípulo de verdade. Um crente de verdade, ele é uma pessoa que obedece o que Jesus manda. Ele não faz o que dá na sua cabeça.
Ele não entra na igreja hoje, daqui a pouco ele se vou fazer do meu jeito. Não. Ele aprende primeiro. Primeiro você tem que aprender para depois você ensinar. Primeiro você tem que receber uma liderança sobre a sua vida para depois você querer ser líder, meu irmão. O camarada, ele entrou na igreja agora. Ele começou a caminhada agora, mas ele não quer receber a orientação de ninguém. Ele não quer receber o ensinamento de ninguém. Ele não quer ser ensinado, discipulado por ninguém. Aí ele já quer ser pastor daqui a pouco, lá depois. Davi, você está querendo atacar quem? Eu não quero atacar ninguém. Eu quero trazer a palavra de Deus para você, para que a palavra de Deus possa te instruir, possa te ajudar. Crente de verdade é a pessoa que faz aquilo que Jesus manda. Ele passa para um outro nível de relacionamento. Outro nível. Como assim, Davi? Como assim? Primeiro, a palavra de Deus diz que quem serve a Deus é servo. Deus não quer que você seja só servo, porque o discípulo é alguém próximo. Jesus, ele também, numa outra ocasião, ele falou que quando a pessoa obedece o que ele fala, falou, olha, vós não sois mais os meus discípulos, mas sois agora amigos. O relacionamento aumentou, se aprofundou mais. O crente verdadeiro, ele é mais até do que um servo, até mais do que um discípulo. Ele é um amigo de Jesus. Quem disse isso, Davi? Jesus disse isso. Aleluia, glória a Deus. Ele é um amigo de Jesus. E aí, quer ser um amigo de Jesus? Ou você quer ser só uma pessoa que tem aparência de santidade, aparência de espiritualidade, sabe? Você fala bonito, mas quando vira as costas, a máscara cai. Amado, você tem que ser uma bênção, você tem que ser ungido, você tem que ser amigo de Jesus em onde você estiver. Amigo de Jesus, olha só, já não vos chamo mais servo, eu vos chamo agora amigos. Jesus quer aprofundar o relacionamento dele com você, minha irmã. Quer aprofundar o relacionamento dele com você, meu irmão. Quer ser teu amigo. Mas para isso você precisa fazer aquilo que ele manda. Olha aí, o crente de verdade é aquele que faz o que Jesus manda. Daí eu pensei que fosse uma coisa mais profunda. Ué, o evangelho é isso mesmo. É uma coisa simples que você tem que fazer. Tem gente que prega tão difícil, tão complexo, sabe? Tantas palavras complexas e bonitas e tudo tão difícil que ninguém entende nada. Nem ele mesmo está entendendo. Mas o evangelho é uma coisa simples, né? A sabedoria do mundo ela foi feita loucura. Na verdade, a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Se isso para você é uma loucura, então você está indo pelo caminho errado. Mas se essa palavra está descendo gostoso no teu coração, está descendo gostoso no seu ouvido, então você está no caminho certo. Essa é a sabedoria de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Você tem que, então, obedecer. Porque obedecer é o quê? Como é que se diz o ditado? Não é um ditado, né? Está na palavra, né? 1 Samuel, olha aí, vou jogar para você na tela. 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Aleluia, olha só que maravilha. Tem mais o Senhor prazer nos holocaustos e sacrifícios em que se obedeça a palavra do Senhor? Detalhe aqui, amados. Deus não está dizendo que não se deve fazer sacrifício nem holocaustos, no caso naquela época. Os nossos sacrifícios e holocaustos hoje são diferentes, tá? Você não precisa matar bicho e nem nada. Você tem que fazer o sacrifício de santidade. O teu corpo deve ser oferecido a Deus em sacrifício. Para dessa vida de sem vergonhice, de safadeza de sem vergonhice. Aí você santifica a sua vida lendo a palavra com a tua família, com os teus filhos lá. Isso é um sacrifício. Em vez de você ficar horas e horas só assistindo televisão, só mexendo nesse diacho desse celular aí, daí você não gosta de tecnologia, né? Irmão, eu gosto de tecnologia, tanto é que eu estou usando ela aqui agora para falar contigo e você está agora me ouvindo, glória a Deus. Mas se você gasta todo o seu tempo só mexendo no seu celular e dando a desculpa que você é uma pessoa bem informada, sabe? Que você é uma pessoa, sabe, que sabe manipular a rede social e que não sei o quê. O que eu estou vendo aqui é um recado que alguém me deixou e você não pega a sua Bíblia para ler, meu irmão, como é que você vai ser discípulo de Jesus? Faz esse sacrifício aí, ok? Separa um tempo para você jejuar aí nessa hora, de preferência um dia que você está em casa, totalmente em casa, que no trabalho você vai perder a sua atenção, aí você não mexe no celular, você não assiste televisão, aí você ora, você lê a palavra, você medita, né? Esse assunto é bom, mas é um outro assunto, é um assunto importante. Olha, final do versículo. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Para Deus é mais importante de que se obedeça, até mesmo do que qualquer sacrifício. Obedece a Deus, ok?
faz aquilo que Jesus manda. Segundo, terceiro, permanece em Jesus e dá fruto. O crente de verdade é aquele que permanece em Jesus e dá fruto. Muita gente entra na igreja, começa a caminhar, mas daqui a pouco ela diz, não deu para mim, sabe? Não é para mim, né? É porque você nunca nasceu de novo, entendeu? Porque você nunca teve uma experiência com Jesus, tem que permanecer. Jesus disse que a vara, olha só, vou compartilhar aqui, João 15, verso 4, ó, está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Se você não continuar em Jesus, não permanecer em Jesus, você não vai dar fruto nenhum. Jesus não te chamou para você entrar na presença dele e sair, não. Você permanece, aí você vai dar fruto. Versículo de número 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E colhem e lançam no fogo e ardem. O que quer dizer isso aqui? Que quem não permanecer em Jesus, permanecer o quê? Permanecer na obra de Deus. Permanecer na casa de Deus. Se você não permanecer... Davi, você disse uma vez que a igreja não salva. Não. A igreja não morreu por você na cruz. A igreja é o corpo de Cristo. Você permanece na igreja porque você foi salvo. Como você é salvo, agora você tem vontade de estar na casa de Deus, na igreja, no corpo de Cristo. Eu estava dizendo para um irmão outro dia que veio aqui em casa, né? O que vai ser salvo aqui nessa terra? Qualquer um só porque faz visita vai para o céu? Não. O corpo vai ser salvo aqui nessa terra. O corpo o quê? De Cristo. Cristo é o cabeça, daqui para cima, do pescoço para cima. E nós somos o corpo. A igreja é o corpo de Cristo, daqui para baixo é o corpo. O que vai ser salvo? Quem faz parte do corpo de Cristo? Jesus não vai salvar as paredes do templo, tá entendendo? O seu corpo é o templo. Jesus vai salvar a igreja. Quando você pertence a uma igreja, você caminha com irmãos que professam a mesma fé, isso faz com que você se mantenha no corpo de Cristo. Quando você toma a ceia, eu não vou tomar a ceia porque eu me aborreci. Eu não vou tomar a ceia porque eu não ajeitei não sei o quê. Eu não vou tomar a ceia, sabe? Eu não estou dizendo para você tomar a ceia errado não, meu irmão. Estou aqui ensinando doutrina errada para você não. Se você está com alguma coisa errada na sua vida, se ajeita, se arrepende, coloca isso aí rápido, sua vida no altar, porque o tempo está sendo abreviado. Você não sabe o dia que você pode ser chamado, viu? Estou falando para você sério. Você não sabe o dia que você pode ser chamado. Ajeita logo isso aí, coloca a tua vida no altar, porque a qualquer momento você pode ser chamado. Jesus pode voltar, ou você pode ser chamado. Você não sabe o dia e nem a hora. Há homens de Deus que podem saber. Como, Davi? Isso é heresia. Heresia é nada, filho. Olha lá. Se você for ver lá em Êxodo, você vê que Moisés, era Moisés, pois é, mas era um homem também. Elias teve a mesma paixão que nós, também era um homem que foi usado por Deus. Moisés sabia, Arão sabia, enfim, não vamos entrar nesse assunto, né? Eu sei que você não sabe, então ajeita a sua vida e toma a ceia, porque a ceia é o quê? É a manutenção sua no corpo de Cristo, é a nossa manutenção no corpo de Cristo. Quando você come o pão, você está comendo a carne do Senhor. Porque Jesus disse, quem come a minha carne, quer dizer, o pão, e bebe o meu sangue, quer dizer, o vinhozinho, o suco de uva, né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem parte comigo. E eu ressuscitarei no último dia. Quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue, não tem parte comigo, não tem parte com o Senhor. Então se ajeita, não deixa de tomar ceia por causa de qualquer coisa. Eu tomei ceia tem um mês, então eu estou ansioso para tomar a próxima ceia. Você vai com alegria, louva a Deus, lembra, Paulo falou, em memória de mim, né? Em memória do sacrifício do Senhor. Você lembra do que Jesus fez por você, toma a sua ceia, louva a Deus, agradece a Deus pelo perdão dos pecados e vai em frente. Amém? Vamos voltar lá no assunto. Então você tem que permanecer em Jesus e dar frutos. João 15, verso 16, diz assim, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, Deus chamou você para você dar fruto. Você tem que permanecer em Jesus, continuar caminhando, escolhe uma igreja direitinho, não vai atrás de movimento não. Irmão, fui ali, tinha um lugar, tava cheio, fui no outro, também estava cheio, as pessoas me chamam, eu vou numa consagração, eu vou em outra, eu vou ali, eu vou aqui. Procura uma igreja séria, um pastor sério, um camarada que tem a cabeça no lugar. Não olha só a quantidade nem movimento, não.
Você tem que olhar para a vida do camarada que é o pastor da sua igreja, ver se ele tem a cabeça no lugar, verifica quanto tempo de igreja que ele tem, isso também é importante. Não é ver se é importante não, isso é importante sim. O tempo de continuidade dele caminhando e servindo a Deus é importante. Tem camarada que ele tem 2, 3 anos de igreja, ele já é pastor, né? Abriu a guerra na esquina ali, é pastor. Davi está julgando. Meu irmão, olha só, você seria aluno de faculdade de um professor que só tem um segundo grau, que ele fez só a faculdade em 6 meses, aí agora ele é o teu professor? Não, você quer assistir a aula, você quer aprender com alguém que sabe bem mais do que você e tem experiência, tem mais experiência para passar para você, principalmente se for o evangelho, principalmente se for alguma coisa relativa à sua alma, uma coisa que vai determinar para a sua eternidade, a sua família depende disso, meu irmão. Então você tem que estar numa igreja onde um camarada ele tem um tempo de caminhada, onde ele tem a cabeça dele no lugar. Não é alguém que faz movimento, não. Alguém que a sua família está tudo em ordem. Então, ok? Vamos lá então. Você procura uma igreja, você procura uma boa igreja, você procura um homem de Deus que está com a sua cabeça no lugar, que a sua família está tudo no lugar e você vai servir a Deus ali, ok? Lugar nenhum você vai encontrar perfeição. Se você vê um errozinho aqui, você releva e deixa aquilo ali para lá. Você só vai sair daquele lugar ali só se for uma coisa realmente grave, ok? Se for um boato que a pessoa falou e não se comprovou nada, você continua até segunda ordem, ok? E não julga ninguém. Então vamos lá. E quarto e último lugar, você alinha a sua vida constantemente aos planos e à vontade de Deus. Um crente de verdade é alguém que está sempre alinhando a sua vida aos planos e à vontade de Deus. Vamos lá em Provérbios 3 para terminar, versículo 5 e versículo 8. O do 5 ao 8, na verdade, né? 5 diz assim, ó: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Aleluia! Olha só, tá vendo? O crente de verdade, o verdadeiro crente, ele é alguém que constantemente, não é que ele foi uma bênção no passado e agora ele quer ser uma bênção hoje baseado na experiência que já passou e hoje ele não liga para nada não. Constantemente ele está sempre alinhando a sua vida aos planos e aos propósitos, à vontade de Deus. Isso vai influenciar a sua saúde, porque a palavra de Deus diz aqui no versículo 8, olha, isso aqui é literal, ok? Isso aqui não é fantasioso não, isso aqui não é uma comparação, isso aqui é literal. Isso será remédio para o teu umbigo, e medula para os teus ossos. Quando você continua servindo a Deus com sinceridade, fazendo o seu melhor, alinhando a sua vida à palavra de Deus, isso vai ser saúde para o teu corpo. Você vai ser renovado e revigorado em nome de Jesus. Amém? Vou ficar por aqui. Eu espero que tenha sido uma bênção para você. Deus possa abençoar a sua vida grandemente. No nome do Senhor Jesus. Relembrando a você, se você não assistiu os vídeos anteriores, dá uma olhada nos 2 últimos vídeos, porque estão muito bons. Dá uma olhada lá, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você grandemente no nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe você no nome do Senhor Jesus. E lembrando, deixa o seu like aí. Se você estiver no Facebook, deixa o seu like, ok? O seu like, coraçãozinho, do jeito que você quiser aí. Comenta aí com respeito, com educação, o que você achou aí desses assuntos que eu trouxe para você, mesmo que sejam alguns assuntos polêmicos, nem falei tudo polêmico a respeito do que eu acho, né? Mas comenta aí, deixa o seu comentário também. Se você estiver nos assistindo pelo YouTube, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não estiver inscrito e também ativa o sininho de notificações, amém? Deus abençoe você, até o próximo vídeo.